todas e todos. Eu saúdo a mesa na figura da deputada Luísa Erundina, coordenadora da Frente Parlamentar pelo Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão, com participação popular, minha companheira. Saúdo os deputados Amauri e Nazareno, que é importante sempre ter nesses eventos a presença parlamentar. E saúdo a plateia na figura da jornalista Suzana Varjão, minha colega que é testemunha dos tempos em que nós militávamos em favor dos direitos humanos na imprensa, quando eu era só jornalista. O tema da comunicação é um tema bastante complexo e amplo. O tema da infância é um tema bastante complexo e amplo também, e a interação desses dois temas não poderia deixar de ser também igualmente complexo, né? Então, embora eu vá tratar disso hoje à tarde com mais profundidade, a gente pode dizer que existem 4 eixos em torno dos quais gravita esse tema, essa complexidade da interação entre infância e adolescência e comunicação. A primeira diz respeito ao impacto das tecnologias da comunicação, sejam as antigas, sejam as novas, o impacto na subjetividade, na cognição, na estrutura cognitiva das crianças. Então, o impacto mesmo, como é que as estruturas do aprendizado e da cognição são impactadas por essas tecnologias da comunicação. O segundo eixo diz respeito ao conteúdo desses meios de comunicação, o conteúdo que essas crianças consomem, consumo de mídia. O terceiro diz respeito à representação da infância e da adolescência nesses meios de comunicação. E o quarto diz respeito à voz e ao protagonismo das crianças e dos adolescentes, inclusive para dizer para nós quais são os sentidos que eles produzem no consumo e na interação com esses meios de comunicação. Então é muito fácil a gente falar. Eu estava lendo uma matéria da revista Psique, e havia um artigo de uma psicóloga que era de um autoritarismo absurdo, apontando quais são os sentidos e os significados que as crianças produzem na interação com os meios de comunicação, sem sequer ouvir as vozes das crianças e adolescentes para dizer quais são os sentidos que elas produzem. Eu, por exemplo, que nasci na extrema pobreza e que entrei no mercado de trabalho aos 10 anos de idade, vendendo nas ruas com meu irmão, e que fui ter televisão em casa aos 11 anos de idade, quando eu tinha 11 anos a televisão chegou na minha casa, produzir sentidos a partir da relação com a TV que não são necessariamente os sentidos que as pessoas apontam. E a TV não necessariamente me emburreceu, nem me levou, nem me desviou, por exemplo, de outras instâncias de formação do sujeito e do aprendizado, que é, por exemplo, a escola formal. Então a gente precisa dar voz para essas crianças para saber, de fato, quais são os sentidos produzidos. Então nós temos aí esses 4 eixos principais em torno dos quais gravita essa interação entre infância e adolescência. E é devido a essa complexidade desse tema que a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT faz parte da organização desse seminário. E muita gente pode estar se perguntando, quando me viu sentado aqui, claro que pessoas muito mal informadas, porque se tivesse um pouco mais de informação sobre o meu mandato, veria que ele é muito mais amplo. Mas muita gente pode ter se perguntado por que eu estou sentado aqui, já que eu trato principalmente, ou em termos de representação na mídia, eu trato da questão de orientação sexual, identidade de gênero. Eu quero lembrar para vocês que, como diz Arnaldo Antunes na sua canção, saiba, todo mundo teve infância, Maomé já foi criança. Nós, LGBTs, também temos infância, não nascemos de chocadeira. Tivemos uma infância e é preciso que isso se reconheça, porque eu vejo que muita gente, inclusive que pertence à rede de defesa dos direitos da criança e do adolescente, se calam quando os direitos da infância são violados para que as crianças sejam constrangidas, se adaptem a papéis de gênero e a orientação sexual, não vou nem dizer orientações, mas orientação sexual consideradas legítimas e normais pela sociedade. A gente viu isso aqui na batalha que nós travamos com a deputada Tereza Surita à frente, em torno da lei da palmada, como as pessoas achavam justo as crianças apanharem para que elas tomassem jeito de menina e jeito de menino. É curioso isso, que a própria rede da infância se cale diante dessa violação. Essa violação que acontece não só nos espaços institucionais onde as crianças estão abrigadas, mas também na própria casa, no lar. Sobre a questão, achei curioso, muita gente mencionou aqui a questão do termo menor, o termo criança. Eu me lembro também que quando eu pertencia à pastoral da Juventude Estudantil, eu era ainda pré-adolescente,
na campanha da fraternidade de 1987, a campanha da fraternidade de 1987 se chamava Quem Acolhe o Menor, a Mim Acolhe, que resultou na pastoral do menor. E essa divisão no próprio movimento pastoral, entre uma pastoral da criança e uma pastoral do menor, tratando o menor como uma infância infratora, leva a esses preconceitos. Então, um contingente enorme de crianças e adolescentes são excluídos da categoria infância, seja no discurso da mídia, seja no discurso do senso comum, da mesma maneira que nós, LGBT, somos excluídos da categoria infância quando não se trata de reconhecê-las. Então, quero desejar a todos nós um bom seminário. Quero pedir desculpas em nome da deputada Érica Cocai, que teve que se retirar da mesa por uma questão importantíssima. Nós estamos numa tarefa de redução de danos diante da possibilidade de uma pessoa contrária aos direitos humanos das minorias assumir a Comissão de Direitos Humanos aqui. Ela teve que sair para resolver essa questão. Provavelmente, se ela não voltar, eu vou coordenar a primeira mesa. Bom seminário para todos e bom dia.